Oi, turma. Vamos começar essa aula de hoje. Qual seria o tema de hoje? Regionalização da Europa. Não sei se vocês se lembram, mas a aula passada a gente falou sobre os aspectos físicos da Europa, né? Os aspectos naturais, certo? Então, assim, de início, eu queria fazer uma perguntinha a vocês. Vocês sabem o que é regionalização? O que é regionalizar? Regionalizar o espaço significa dividi-lo segundo determinados critérios estabelecidos, certo? Então, aqui eu coloquei dois exemplos, físicos e socioeconômicos. O que são critérios físicos a ser observado, por exemplo? A questão da vegetação, a questão do relevo, da hidrografia, do clima, certo? E socioeconômicos? Socioeconômicos são aspectos relacionados ao que? À sociedade, como economia, população, cultura e etc, certo? Aí tem uma outra perguntinha aqui para vocês. Regionalizar para quê? Né? Qual é o intuito? Qual é o objetivo de regionalizar? Regionalizar pode ter cunho didático para melhor compreender o espaço, né? E também servir como ferramenta administrativa para o Estado gerir o seu território, ou seja, é, para que o Estado, para que os governantes, eles tenham como fazer políticas públicas, isso seja possível, eles têm que ter esse entendimento dessa organização, como está organizado aquele território, aquele espaço, certo? Para que isso seja possível, né? Tipos de regionalização, né? Aqui existem algumas, né? Algumas formas de regionalizar, né, a Europa. Aí aqui nessa imagem, no caso eu escolhi duas principais, certo, para poder explicar para vocês, porque assim, para o vídeo não ficar muito longo, né? Aí aqui tem divisão regional da Europa por critérios fisiográficos, certo? Ou seja, relacionado ao quê? A questão da localização, certo? E também alguns aspectos físicos também, certo? Então, assim, de que forma esse tipo de regionalização acontece na Europa? Vamos lá. Esse lilás representa o quê? Europa setentrional, né? Eu acho que vocês lembram que eu falei que setentrional tá ligado ao quê? A norte, a parte norte, né? Aí, laranja, Europa meridional. Lembra que é a parte sul, né? Amarelo, Europa Central. Verde, Europa Ocidental. Rosa, Europa Oriental, né? Vocês estão vendo que esse tipo de regionalização, ele está direcionada, ele está ligada à característica de localização, né? Que fala da parte norte, da parte sul, da parte central, da parte ocidental e da parte oriental. Então, assim, como eu falei para vocês, né? Esse tipo de regionalização da Europa é o que é observado o quê? Os aspectos de localização e os aspectos físicos. No caso, esse modelo privilegia a localização espacial no continente europeu. Assim, desconsidera o nível de desenvolvimento econômico e industrial e seus aspectos geopolíticos. Ou seja, essa questão, essa forma de regionalização que eu mostrei para vocês agora, não tem nada a ver com a questão econômica, com a questão política e sim com a questão de localização, né? Então, assim, no próximo, essa próxima imagem, a gente vai ver outro tipo de regionalização. Aí essa sim, essa agora, né? Ela já quais são os aspectos observados? A questão política e econômica, certo? Então, vocês podem ver aqui na legenda, né, que a cor azul mostra o quê? A Europa Ocidental. E a cor vermelha, a Europa Oriental. Então, como surgiu essa forma de regionalização da Europa, essa segunda, né? Durante a Guerra Fria, 1945, 1989, a Europa ficou politicamente dividida. Lembra que eu falei para vocês da Guerra Fria, aquela questão de disputa, né, dos países socialistas e os países capitalistas, né, Estados Unidos e União Soviética, pronto. Foi a partir daí que se deu essa forma de regionalização da Europa.
Então, assim, gente, essas são as duas principais.